O antissemitismo não pode existir. O terrorismo não pode existir. As pessoas usam isso como uma desculpa para atacar os judeus. E isso realmente me deixa muito, muito revoltada. E a gente está vendo que Israel não é o único alvo, gente. Não se deixem enganar. Muitas sinagogas tiveram que cancelar no Brasil os serviços na última sexta-feira. Muitas sinagogas passaram a fazer serviço online no Brasil. Brasileiros, judeus, com medo de ataques. Eles não estão aqui em Israel, eles estão no Brasil. E das pessoas, das vítimas, pessoal, do terrorismo do Hamas, essas 1.300 pessoas, não são 1.300 judeus só, a maioria são judeus. Mas cristãos foram assassinados, muçulmanos foram assassinados. O Hamas lançou um míssil de uma mesquita aqui em Abu Ghosh, aqui do lado de Jerusalém. O Hamas lançou mísseis que chegaram na zona de Belém, uma cidade santa para judeus e cristãos. Belém, o local do nascimento de Jesus, foi atacado com mísseis pelo Hamas. Quer dizer, o Hamas está começando contra Israel, ele não vai terminar contra Israel. O Hamas e o ISIS, o Estado Islâmico, eles têm a mesma ideologia. E por isso, quando as pessoas acham que isso é um problema de Israel, isso não é um problema de Israel. Se eles conseguissem nos destruir, eles iam seguir matando e perseguindo os cristãos do Oriente Médio, como eles fazem. Vocês não têm ideia da vida horrível que os cristãos palestinos da faixa de Gaza têm. Então, não achem que isso é um problema do povo judeu, não achem que isso é um problema de Israel. Isso é um problema de todo o mundo civilizado. E não há justificativa para o terrorismo. Ser a favor do Hamas não é ser a favor da causa palestina, ao contrário, o Hamas hoje em dia é um dos grandes empecilhos das negociações de paz. E eu peço desculpas, que eu estou incomodada, que eu estou irritada, que isso acontece. Mas realmente, eu assistindo de um lado a mídia israelense mostrando a desgraça que aconteceu aqui em Israel, o massacre, e outro lado eu olhando a mídia do mundo, e parte da mídia, obviamente, ela é verdadeira, parte da mídia é a favor de Israel, parte da mídia é neutra no conflito, e parte da mídia usa o atual massacre para ainda mais culpar Israel. Então, vamos lembrar que os verdadeiros causadores de todo esse conflito e do sofrimento da população palestina e da população judaica é o Hamas. São os terroristas do Hamas. Então, se eu posso pedir para vocês uma coisa, que a gente tem mais de 50 mil pessoas assistindo online. Tem gente do Brasil, tem gente de Portugal, Angola, tem gente do mundo todo. Se eu posso pedir uma coisa para vocês, o que eu quero pedir para vocês é que vocês orem pela população inocente de Israel e da faixa de Gaza. A maioria da população da faixa de Gaza não faz parte de tudo isso. Se calcula que tenham por volta de 50 e 70 mil terroristas dentro da faixa de Gaza, escondidos com mais de 2 milhões de civis. Israel ordenou a evacuação do norte da faixa de Gaza para tentar separar ao máximo civis de terroristas, para que morra o mínimo de civis. O Hamas ele bloqueou as estradas, eles estão bloqueando a saída dessa população civil porque eles querem que os civis morram, para que isso seja usado para lutar contra Israel. Então, se eu posso pedir uma coisa para vocês, orem pela paz. As orações, sim, elas têm muita força. Também usem a força da voz de vocês. Quando vocês verem antissemitismo, quando vocês verem ódio a Israel, não é ser pró-palestino, gente, são duas coisas diferentes. Pode ser pró-palestino, tem que querer o bem do povo palestino, mas quando vocês verem ódio a Israel, incitação ao ódio, à violência, as pessoas tentando justificar bebês decapitados, isso não existe. Quando vocês verem isso nas redes sociais, não respondam, não assistam os vídeos, simplesmente denunciem.